Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com o Sérgio Ribeiro, tio da Jaque. E o Sérgio tá morando nos Estados Unidos. Sérgio, conta um pouquinho pra gente sobre você. Boa tarde. Acho que para vocês aí é boa noite agora, né? Boa noite já. Boa noite. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos agora em dezembro, farão 2 anos. Eu sou do Brasil, do estado de São Paulo. Eu vim para cá como estudante de idiomas, de inglês. Eu vim para cá, eu decidi vir para cá porque nós temos 2 filhos que vieram para cá há cerca de 4 anos para estudar. Aí nós viemos passear algumas vezes para cá, gostamos muito da região onde eles moram e tomamos essa decisão, fizemos esse plano de vida aí para vir estudar. Temos mais 2 anos para ficar aqui. Eu tenho 5 filhos, 3 aqui agora, tinham 2, agora veio o terceiro, um no Brasil ainda e um na Inglaterra. E como que foi essa decisão sua de ir para os Estados Unidos? Foi de uma hora para outra? Como que foi? Bem, na verdade foi o seguinte, nossos filhos vieram para estudar aqui no estado de Utah. E eles vieram primeiro para estudar inglês, para depois ir para a universidade. Então, o filho que veio antes está se formando na universidade o ano que vem, a minha filha no semestre seguinte. Então, como eles vieram para cá, e os 2 casados, o meu filho mais velho que veio antes teve filho. A gente estava vindo para cá a cada 6 meses nas nossas férias e cada vez que a gente vinha, a gente via uma coisa diferente em relação ao Brasil. E nós começamos a gostar demais da vida aqui nos Estados Unidos. Então eu tinha, naquela época, de 5 para 6 anos ainda para me aposentar no trabalho que eu tinha. E eu pensei, bom, eu posso ir para os Estados Unidos. Eu tinha uma reserva financeira, eu fiz os planos com a esposa, então nós usamos essa reserva para a gente vir passar esse tempo aqui. Eu vou me aposentar no Brasil, o tempo que eu vou ficar estudando, eu e a esposa aqui, aí nós vamos voltar para lá e aposentar. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Certo. Na verdade, Fernando, uma das coisas que me chamou a atenção é que eu já tinha feito alguns cursos de inglês no Brasil. E eu não conseguia aprender a falar inglês. Eu nunca tive fluência. Então, no meu trabalho, às vezes eu precisava me comunicar com a empresa sede da igreja que eu trabalhava, é aqui nos Estados Unidos, e eu precisava conversar com algumas pessoas e eles têm muito boa vontade. Então, eles conversavam, mas eu trocava muito e-mail, conseguia ler, acho que como a maioria dos brasileiros que vai numa escola de inglês. E quando eu vim para cá, eu percebi que eu não falava inglês. E eu falei, bom, eu vou então fazer um curso de inglês nos Estados Unidos e aproveitar esse tempo para aposentar. E por isso nós estamos aqui hoje. Certo. E Isso deixa eu aproveitar esse gancho e te fazer uma pergunta. Como que foi então esse contato aí com a escola de idiomas dos Estados Unidos? Você conseguiu disparar seu aprendizado? Como que foi? Bem, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos para estudar, foi totalmente diferente das outras vezes que eu vim como turista. Como turista, eu não tinha a obrigação de falar com muita coisa com ninguém. A gente ia passear nos lugares, era tranquilo. Mas quando eu me mudei para cá, para frequentar uma escola de inglês, eu percebi que me faltava coisas que eu não tinha aprendido ou não tinha conseguido desenvolver nos cursos que eu tinha feito no Brasil. Aham. Porque, por exemplo, eu tive que alugar um apartamento, eu tive que abrir uma conta no banco, eu tive que comprar um carro, fazer plano de saúde, e eu não tinha o vocabulário para essas coisas. Eu tinha um vocabulário que eu trocava e-mails com pessoas, eu estudava, mas eu não sabia essa rotina. Então, foi difícil. Eu fiz um teste de nivelamento na escola de inglês e entrei no nível intermediário. E não foi fácil, Aham. porque a gente confunde muita coisa de gramática. E eu, não sei se é por causa da minha idade, eu tinha muita dificuldade de entender o que as pessoas falavam, porque eles falam rápido. Num curso de inglês, o professor fala devagar, ele está tentando te ajudar. Agora você chega aqui, você entra num banco e a pessoa começa a disparar,
até você compreender tudo é bastante complicado. Isso foi minha maior dificuldade quando eu cheguei aqui. Mesmo entrando num nível intermediário, porque a escola avalia o seu nível de gramática, praticamente. Né? E isso foi bastante complicado para mim. E uma pergunta, o que você achou na diferença assim, da didática de ensino dos Estados Unidos e da didática de ensino dos cursos que você fez aqui no Brasil? Houve alguma diferença? Foi parecido? Os temas abordados? Foi tudo muito parecido? Como foi? Muito parecido, porque as escolas aqui, eu fiz uma pesquisa antes, elas têm praticamente o mesmo padrão. Elas vão ensinar o inglês para estrangeiros, com o objetivo principal de prepará-los para um exame do TOEFL para ir para a universidade, por exemplo. Certo. Então, a estrutura, Fernando, é praticamente igual. A diferença é que o curso aqui, por exemplo, eu fico 5 horas dentro da sala de aula. O professor não fala português. E se você tentar falar, ele não entende. Isso te força. E aí lógico que vai se desenvolver, vai ter uma melhora. Mas eles te colocam muita informação de gramática. Eu, por exemplo, já não gosto muito de gramática nem em português, você imagina em inglês. Então, tem muitos jovens que se saem muito melhor que eu, porque eles estão com o objetivo de ir para a faculdade. Eu não. Eu quero aprender a cultura, conhecer o país, aprender a língua e tal, e quero voltar para o meu país. Então, nessa questão, a estrutura não é muito diferente de alguns cursos no Brasil. A gente queria a sua opinião. É possível, então, o cara chegar com inglês cru nos Estados Unidos e desenvolver a partir de uma escola de inglês assim, onde não se fala português? Tem 2 aspectos que são bastante importantes. Depende do objetivo da pessoa. Certo. As escolas de idiomas aqui, elas têm o nível inicial. Alguém que não sabe nada, ela pode entrar lá e começar a estudar. Ela vai fazer um curso de 2 a 3 anos, mas a escola, ela vai ter uma série de dificuldades. Porque, como eu falei, né, ela não vai só na escola. Ela tem que abrir uma conta no banco, ela tem que ir no supermercado, ela tem que ir numa loja fazer compras, ela tem que comprar móveis, alugar um apartamento. E se ela não tiver uma base de conversação, ela não vai conseguir, porque ela não vai poder conversar com alguém com o tradutor na mão, falando assim, peraí, repete para mim. Não funciona assim. Então, eu acho que quem tem o objetivo de vir para cá, que pode ser para turismo, para estudar, se ele tiver condições de ir numa escola e aprender, educar um pouco o ouvido, né? E aprender a se pronunciar com o básico, o quanto ele conseguir é melhor, porque ele não vai ter tantos desafios que eu vejo que muitas pessoas têm. Porque numa sala de aula, por exemplo, na minha primeira sala de aula, tinha peruanos, mexicanos, o pessoal da Guatemala, tinha nordestino, todo mundo tem um sotaque diferente, é um inglês, é um negócio complicado. E o professor administra aquilo. Então, obviamente, com o passar do tempo, você aprende, mas é melhor que ele venha com um conteúdo, alguma coisa, algum conhecimento, né? Ajuda muito. Hey, sabia que com aulas VIP você consegue otimizar seu tempo e desempenho? E custa menos do que você imagina. Agende já a sua aula demonstrativa completamente gratuita. Esperamos seu contato. Até mais!